sempre uma responsabilidade a gente trazer uma palavra, né? Não ache que é status, não ache que é algo que não vale trazer uma cobrança, porque no dia do Senhor você será cobrado por tudo aquilo que você fala, né? Então sempre você estar à frente, trazer uma palavra, é algo muito forte. Amém? Então nessa noite, irmãos, eu queria trazer uma palavra sobre entrega e prioridades na nossa vida. Amém? Então eu queria fazer uma construção com você nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, no verso 8. O primeiro texto que nós vamos ler. Reis 17, 8. Fala um pouquinho sobre Elias. 1 Reis 17, 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que lhe dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Glória a Deus. Uma história bem interessante, bem impactante. E para iniciar, eu queria introduzir essa história. Elias, ele foi direcionado para o Senhor logo após um episódio onde ele se afasta, fica em oração. Ele é direcionado pelo Senhor a ir então até Serepta, ao encontro de uma viúva e o seu filho que tinha uma última refeição. Interessante que Elias, ele já estava no início do seu ministério profético. Provavelmente a viúva ainda o não conhecia pessoalmente, Elias apenas ouvia falar. E ao pedir um pouco de água, ela não teve dúvidas, ela ofertou, ela dividiu essa água a Elias. Mas quando Elias pede um pouco de pão, ela disse que era a sua última refeição. Então Elias libera então a palavra do Senhor sobre a vida dela, que a farinha e o azeite na sua casa jamais faltariam enquanto não chovesse. Porém, tinha uma condição: que ela oferecesse tudo primeiro a ele, primeiro a Elias, primeiro ao Senhor. Então a mulher percebe que realmente Elias era um profeta da parte de Deus e oferece a sua última refeição a ele. Interessante que, se nós formos contextualizar para os dias de hoje, parece ser algo bastante inusitado. Imagine só você perante essa cena. Elias chega para uma viúva. Para você entender, uma viúva era alguém à margem da sociedade, alguém que não tinha condição de sobreviver por si próprio. Uma viúva,
ela não tinha condições de manter a sua própria casa. Então você imagine uma pessoa chegando na casa de uma viúva com um filho ainda, que tinha a sua última refeição para ela e para o seu filho, e certamente comeriam, e a partir dali, passar dos dias, ficariam com fome e provavelmente morreriam de fome, porque não tinha ninguém para sustentá-los. E nesse cenário, chega alguém e pede para ela justamente a sua última refeição. Olha só, não vai faltar nada sobre a sua casa, mas primeiro faça para mim. Imagina, pode até parecer loucura, egoísmo da parte de alguém chegar para alguém e dizer: olha só, faça primeiro para mim, depois faça para você. Mas o Senhor, Ele liberou uma palavra sobre aquela casa, liberou uma palavra sobre aquela família, sobre aquela viúva. Mas havia uma condição: ela tinha que dar um passo de fé e fazer tudo o que ela tinha para o Senhor, para Elias. E ela demonstrou a sua fé e a sua soberania ao Senhor, e realmente ela preparou e fez segundo a palavra de Elias, e deu o melhor, a melhor parte, a maior porção para Elias primeiro. E a partir desse momento, o Senhor faz um milagre e multiplica na vida dela e do seu filho. E eles ficam com comida e sem fome. É interessante que o Senhor, na nossa vida, Ele quer que nós venhamos colocar Ele como soberano na nossa vida. E nós precisamos expressar a soberania do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E apenas professando, falando, às vezes é muito fácil nós dizermos que temos fé no Senhor. Nós temos fé em Deus, eu creio em Deus, eu confesso a minha casa ao Senhor, eu declaro a soberania do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida. Muitas vezes falar é fácil, mas na hora de realmente nós demonstrarmos a partir de atitudes, é mais difícil. E foi o que realmente aconteceu nesse momento. Aquela viúva, ela teve uma oportunidade de demonstrar a soberania do Senhor sobre a sua casa. Ela teve uma oportunidade de demonstrar a sua fé. Imagina só chegar um profeta do nada sobre a casa dela, e mesmo assim ela aceitar aquela palavra que tinha sobre a casa dela, e diga assim: perante essa palavra que eu vou fazer, sem saber realmente se ia acontecer ou não, porque primeiro ela tinha que fazer e apresentar o seu melhor diante do Senhor, para que daí sim o milagre acontecesse. Então ela teve fé e a certeza que o Senhor era soberano sobre a vida dela, sobre aquele profeta. E ela ofereceu o melhor, ela ofereceu tudo que ela tinha nas mãos do Senhor. E na nossa caminhada, muitas vezes nós questionamos por que algumas palavras, algumas promessas não se cumprem em nossa vida. Muitas vezes Deus, Ele nos revela muitas palavras, muitas promessas durante a nossa vida, durante a nossa conversão, durante os anos. Muitas palavras vão sendo liberadas, e às vezes as palavras demoram a se cumprir, às vezes é propósito de Deus, mas às vezes essa palavra não se cumpre porque eu não estou dando o meu passo de fé. Porque existe uma palavra, mas para que a palavra se cumpra sempre existe uma condição. O Senhor sempre estabelece uma condição para que uma palavra se cumpra em nossa vida, e essa condição é nós entregarmos o nosso melhor a Ele primeiro. Nós temos fé e declararmos a soberania dele sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Porque eu dizer que tenho fé depois que algo acontece é fácil. Eu declarar que o Senhor é soberano sobre a minha vida depois que o milagre acontece é fácil. Mas o Senhor quer justamente que eu tenha uma fé tamanha de declarar, de abrir a minha boca e dizer que o Senhor é soberano, mesmo quando o cenário parece inviável para que isso aconteça. E foi isso que essa viúva fez. Em meio a um cenário totalmente contrário, ela aceitou, ela tomou posse daquela palavra, ela ofereceu o seu melhor, tudo que ela tinha ao Senhor. Mas às vezes Deus realmente Ele está esperando apenas que nós venhamos oferecer o nosso melhor a Ele, realmente demonstrando a soberania dele sobre a nossa vida, sabe? Porque o Senhor, Ele responde na proporção da nossa entrega. Pode ter certeza disso. O Senhor sempre vai responder conforme a sua entrega, sabe? O Senhor, Ele vai fazer algo da sua parte, mas conforme aquilo que você está depositando nas mãos dele, entregando o seu melhor. Então, nesta noite, o que nós aprendemos com essa viúva é: entregue
o seu melhor ao Senhor. Entregue a Ele. Tenha fé e a certeza que Ele vai ser soberano na sua casa, na sua vida. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós temos promessas. Eu creio que muitos aqui têm promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o ministério, casamento. Mas muitas vezes não acontece porque eu retenho de entregar algo nas mãos do Senhor por medo de faltar algo. Eu tenho medo de entregar algo. Eu espero que aconteça um milagre para que eu venha me posicionar como um cristão na igreja, na minha casa, na minha família, e eu preciso me posicionar mesmo quando o cenário está inviável para que isso aconteça. Então, o objetivo é, primeiro, entregue o seu melhor ao Senhor. Entregue aquilo que você tem nas mãos do Senhor, porque certamente Ele vai multiplicar. Amém? Então existe um padrão, você entrega o seu melhor ao Senhor e Ele multiplica, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Mas nós precisamos ter fé, ter ousadia no Senhor e declarar a soberania dEle em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Oferecer o nosso melhor a Ele. Isso é muito individual, cada um de nós aqui sabe aquilo que realmente precisa entregar ao Senhor. De repente pode ser o seu melhor tempo, sabe? Muitas vezes nós não temos tempo e nós dizemos, não, eu não tenho tempo no dia para separar algo ao Senhor. Não é que você não tem tempo, você não está priorizando aquilo que é do Senhor. Você precisa priorizar e entregar o seu melhor ao Senhor. E o seu melhor muitas vezes pode ser o seu tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Pode ter certeza que se você priorizar o Senhor, você vai ter tempo. Você precisa primeiro entregar a Ele. Muitas vezes pode ser a sua melhor oração. Muitas vezes a gente ora por obrigação, sabe? Ora porque eu preciso orar, sabe? Aquela sensação de culpa quando você não ora e você no outro dia está assim, poxa, mas eu preciso orar. Então você ora por obrigação. Isso não é a sua melhor oração. Você precisa fazer o seu melhor, sabe? Todos os dias declarar, Senhor, independente daquilo que está acontecendo à minha volta, eu quero dar o meu melhor. De repente, o nosso melhor testemunho, sabe? Não só na igreja. Às vezes na igreja nós achamos que quando nós entramos aqui, nós ficamos dentro de uma cápsula, onde tudo acontece, mas a partir do momento que eu saio para fora, tudo volta ao normal. E na realidade é totalmente ao contrário, é lá fora que eu preciso realmente resplandecer aquilo que eu vivi aqui dentro. E o nosso testemunho precisa aparecer lá fora. E muitas vezes o que está faltando para que Deus abençoe a sua vida é simplesmente você mostrar, você oferecer o seu bom testemunho lá fora. Muitas vezes aqui você tem um bom testemunho. Muitas vezes aqui você é um bom crente, mas lá fora você não tem um bom testemunho. E você precisa entender, eu preciso oferecer o meu melhor para o Senhor. De repente o meu melhor é eu oferecer o meu testemunho lá fora. É eu proclamar lá fora com a minha vida aquilo que eu estou vivendo aqui dentro. Muitas vezes é as nossas finanças, porque eu tenho receio daquilo que irá faltar. Então muitas vezes pode ser sim, né? Algumas coisas não fluem na minha vida porque eu tenho receio daquilo que vai faltar e eu não quero entregar ao Senhor por medo. Mas se aquela viúva realmente continuasse com medo, porque ela é uma pessoa natural, assim como eu e você, então eu tenho certeza que ela teve receio, teve medo, porque é normal ter medo, mas o medo não freou ela, não parou ela. A fé foi maior que o seu medo, muitas vezes a sua insegurança, sabe? Nós não podemos deixar o nosso medo nos parar. Nós precisamos entregar o nosso melhor ao Senhor todos os dias, sabe? Não colocar Ele como segunda opção no nosso dia a dia, na nossa família, sabe? Nós estamos vivendo uma época que muitas vezes é fácil nós colocarmos o Senhor como segunda opção, porque muitas vezes eu não preciso nem ler a Bíblia para ter um devocional, simplesmente eu procuro na internet algum devocional avulso. Muitas vezes eu não preciso nem orar, eu procuro uma oração pronta, eu escuto e já está tudo certo. Então hoje, muitas vezes é fácil nós terceirizarmos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Mas a palavra nos mostra que realmente só irá se cumprir algo na nossa vida se nós tivermos fé e compromisso em entregar o nosso melhor primeiro a Ele.
Então, nessa primeira parte eu queria que você entendesse isso. Para que algo aconteça, algo flua na sua vida, um milagre aconteça, primeiro você precisa entregar o seu melhor ao Senhor. Eu não sei o que seria o melhor para que você entregue ao Senhor, mas tenha certeza, Ele está esperando por essa atitude, para que o resto Ele faça, Ele multiplique conforme a sua vontade. Mas você precisa realmente se desfazer do seu medo, daquilo que te trava, e chegar em casa e dizer: Senhor, eu quero entregar aquilo que eu tenho nas tuas mãos. Pode ser pouco, muitas vezes a gente não quer entregar porque acha que é pouco, não faz diferença, mas entregue, porque certamente o Senhor irá multiplicar. Amém? Quero ler mais um texto com você, João 6:5, se você quiser acompanhar. João 6, verso 5, uma história que eu gosto bastante e tenho certeza que vai nos trazer mais luz ainda sobre esse tema. João 6, 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque ele sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus então disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia uma relva naquele lugar, assim os homens se assentavam e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Essa então é a história da multiplicação de pães. E o que me chama mais a atenção é que em meio à multidão havia pessoas de todas as classes sociais. Não ache você que em meio àquela multidão havia só pobres, porque Jesus ele ativava todas as classes sociais, tanto que o seu ministério muitas vezes recebia oferta de pessoas que tinham condições para ofertar o seu ministério. Então Jesus ele ativava todas as classes. Não ache você que era só pobre. Amém? Então nós podemos entender que naquele momento de uma grande pregação, onde só homens, haviam quase 5.000, não havia só pobres, haviam pessoas de todas as classes sociais, e com certeza, com toda certeza, muitos tinham até o que oferecer, mas ficaram com receio, com medo, de repente com insegurança, constrangimento, por egoísmo de repente, mas com certeza haviam ali pessoas que tinham algo a oferecer, mas não quiseram oferecer. Insegurança, medo, constrangimento por muitas situações. Mas havia um menino, olha só, havia um menino que entregou tudo que ele tinha nas mãos do Senhor. Ele abriu a sua bolsa e disse: olha só, o que eu tenho são esses 5 pães e esses peixinhos. Esses 5 pães e esses peixinhos. E Jesus, olhando para aquele menino, sabendo o que já ia fazer, porque o texto nos diz que Jesus já sabia aquilo que estava para acontecer, ele estava esperando que alguém se levantasse e entregasse algo. Então Jesus, ele naquele momento, ele faz a multiplicação. O interessante é que para aquele menino, de repente, podia ser a sua última refeição, porque para ele estar ali se levantando, abrindo a sua bolsa e entregar aqueles pães, aqueles peixes, com certeza ele estava levando para a sua casa, levando para a sua família, mas ele decide naquele momento abrir e entregar: olha, o que eu tenho é isso,
esses 5 pães e esses peixinhos. E ele entrega nas mãos do Senhor. Ele entrega de todo o coração. E Jesus, então, multiplica aquilo que ele entrega. Sabe? E aqui mais uma lição que nós entendemos. O Senhor, Jesus, ele sempre vai multiplicar aquilo que nós entregamos para ele. Tenha certeza disso. Não tenha medo de entregar. E quando nós falamos em entregar algo, em ofertar algo, lógico que muitas vezes nos vem a questão financeira, de ofertar, né, de nos desfazer das nossas finanças para que Deus supra. E sim, essa é uma área que nos gera insegurança, receio e peso, muitas vezes, para nós como cristãos. Mas a lei da semeadura, ela não falha, ela é verdadeira. E diz que o Senhor, sim, Ele vai multiplicar aquilo que nós entregamos de todo o nosso coração ao Senhor. Ele com certeza vai entregar. Mas eu quero dar ênfase a outro tipo de entrega. A entrega ministerial, o nosso chamado, a nossa vida, a nossa casa ao Senhor. Que muitas vezes nós estamos deixando a desejar. Porque tem pessoas que o Senhor entregou talentos, entregou dons, mas estão retendo, não estão entregando ao Senhor. Sabe? Pessoas que muitas vezes têm vergonha, constrangimento de entregar algo ao Senhor. Muitas vezes aquilo que tem nas suas mãos acham que não é necessário, muitas vezes que não vai fazer falta, ou muitas vezes acham que se o outro está fazendo, eu não preciso fazer. Mas entenda, o Senhor, Ele espera que cada um de nós venha entregar algo nas suas mãos. Tenha certeza disso. Paulo, quando ele escreve aos Romanos 12, no verso 1, ele já fala o seguinte: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos fazer algo em prol do Reino, sabe? Nós podíamos, de repente hoje aqui, estar com aquela multidão, aonde os discípulos passam e perguntam: você tem algo para oferecer neste momento? Você tem algo para oferecer para o Senhor neste momento? E muitas vezes nós ficamos com um pouco de receio, constrangimento, achando que o que eu tenho não é o suficiente para o Senhor. Muitas vezes com medo, porque se eu oferecer o que eu tenho, eu vou ficar sem depois. Mas aquele menino, ele teve fé, e ele entregou tudo que ele tinha nas mãos do Senhor. E era só isso que o Senhor estava esperando, para que ele multiplicasse e acabasse com a fome de muitos. Então entenda uma coisa, irmãos, muitas vezes aquilo que você está retendo de entregar nas mãos do Senhor é o que está faltando para saciar a fome de muitos, é o que está faltando para saciar a sede de muitos. Muitas vezes Deus depositou algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, um chamado sobre você, e você está retendo por medo e insegurança, mas é isso que o Senhor está esperando para saciar a fome de muitos. Que você abra a mão e diga: Senhor, o que eu tenho é isso. Senhor, pode não parecer nada, pode de repente ser um constrangimento, porque eu tenho certeza que muitas vezes a gente fica com medo de entregar algo, por receio de menosprezar a nossa entrega. E naquele momento eu tenho certeza que muitos menosprezaram aquele menino. Diziam: o quê? Esse menino está entregando 5 pãezinhos, uns peixinhos. O que é isso para todos nós? Muitos de repente riram dele, caçoaram dele quando ele se levantou e entregou nas mãos do Senhor. Mas era isso que o Senhor estava esperando para multiplicar e acabar com a fome de todos. Que um desse um passo de fé e dissesse: Senhor, o que eu tenho é isso, eu entrego nas tuas mãos. E o Senhor vai dizer: é isso que eu estava esperando. Eu pego e multiplico. Amém? Então você entrega, o Senhor multiplica. Não se preocupe com o depois, apenas entrega, porque o Senhor vai multiplicar na sua vida. Nós precisamos ter movimentações assertivas no reino, sabe? Romanos 8:28, um texto que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto fascinante que ele fala muito, não só entre essas linhas, porque Paulo diz o seguinte: todas as coisas cooperam. Você concorda comigo? Para que algo coopere na sua vida, você precisa estar se movimentando, porque se você não se movimentar, não há como algo cooperar ao seu favor.
Então, para que algo coopere ao seu favor, você precisa estar se movimentando, e automaticamente as coisas vão cooperando ao seu favor, porque o reino de Deus é um reino de movimento, não é um reino estático. Então nós precisamos, como cristãos, ter movimentações corretas, movimentações assertivas, sabe? Assim como aquele menino, ele teve uma movimentação correta na hora certa, e entregou aquilo que ele tinha nas mãos do Senhor, e era isso que o Senhor precisava para fazer o milagre. Muitas vezes, muitas pessoas, e eu creio que naquele momento muitas pessoas também tinham algo para oferecer, mas achavam que era pouco. Não, eu não vou entregar isso, porque isso não vai dar para essa multidão. Imagina 5.000 homens, o que eu vou entregar? Muitas vezes, pode ser que de repente, haviam pessoas ali que tinham mais do que aquele menino entregou, mas mesmo assim achavam que era pouco. Ou muitas vezes, achavam que, não, se o meu irmão do lado não está entregando algo, não está fazendo algo, eu também não vou fazer. Se ninguém se levantou para entregar algo, eu também não vou entregar, deixa o que eu tenho aqui quietinho, ninguém está entregando nada. Mas aquele menino não se preocupou com o que estava à sua volta, se tinha alguém entregando ou não. Ele decidiu, se ninguém quer entregar algo, eu vou entregar. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou entregar. E nessa noite eu quero dizer para você, eu não sei o que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus depositou sobre as suas mãos, mas tenha certeza, não faça pouco caso do chamado que Deus liberou sobre a sua vida. Não faça pouco caso daquilo que Ele te chamou para fazer em prol do reino. Não se preocupe pelo que os outros vão falar sobre você. Não se preocupe se vão rir de você, dizendo que não, você não tem condição para fazer. Não se preocupe, apenas entregue, porque o resto Jesus faz. Você entrega, o Senhor multiplica. E de repente, aquilo que você está quase entregando é o que está faltando para saciar a fome de muitos, muitas vezes, aqui nessa noite. Muitas vezes aquilo que você tem é o que está faltando para saciar a sede de muitos aqui nessa noite. E nós precisamos entender, irmãos, eu preciso ter fé e entregar o meu melhor ao Senhor, ter movimentações certas. Muitas vezes, nós é que não damos oportunidades para que Deus nos abençoe. Olha só que interessante, muitas vezes nós não damos oportunidade para Deus nos abençoar. Ele quer nos abençoar, mas entenda que para que Deus nos abençoe, eu preciso dar passos de fé, nos movimentar. E muitas vezes eu não quero me movimentar por medo de segurança, mas eu quero que Deus me abençoe. E Jesus, Ele está esperando, eu quero te abençoar, mas primeiro ofereça algo. Não importa o que você tem, mas ofereça. Faça como aquela viúva, ofereça o que ela tinha na sua casa, faça com aquele menino, entregue o seu melhor, que Jesus certamente vai multiplicar na sua vida, irmãos. Não tenha medo, não tenha insegurança, não tenha constrangimento, sabe? Nós temos que sair de uma zona de conforto, de uma igreja estática, muitas vezes parada, onde nós ficamos apenas esperando que o outro faça, que o outro se mova, muitas vezes achando que o outro tem um chamado, mas o meu chamado não chega nem perto dele, e por isso eu não me levanto, por isso eu não digo nada, por isso eu fico parado, muitas vezes eu enterro um chamado, um dom sobre a minha vida, muitas vezes eu tenho medo de assumir uma responsabilidade, sabe? Nesse tempo as pessoas não querem assumir responsabilidades. Deus liberou chamados sobre muitos, mas eu tenho medo, porque se eu me levantar, haverá uma responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho medo de não dar conta, tenho medo de isso atrapalhar a minha vida circular, atrapalhar o meu emprego, atrapalhar a minha casa, atrapalhar o meu lazer. Então muitas vezes, o medo da responsabilidade faz com que nós nos travamos e fiquemos apenas como espectadores. Mas Jesus não quer que nós sejamos apenas espectadores, mas sim participantes do seu reino. Porque todos devemos ser participantes do seu reino. Então nós precisamos entender, o reino de Deus é um reino de movimento. Se o reino de Deus é um reino de movimento, eu e você precisamos estar nos movimentando. Mas movimentações corretas, assertivas, em prol do reino, sabe? Nos movimentando para que as coisas realmente venham a acontecer sobre a nossa vida. Porque se eu quero viver algo diferente da parte do Senhor, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso me movimentar de uma maneira diferente, sabe? Não esperar que algo aconteça para que eu venha ter alguma movimentação. Isso não é deixar que as coisas cooperem. É eu me movimentar com aquilo que eu tenho, sabe? Não se preocupe com aquilo que o pastor, líderes vão achar apenas, diga, olha só, o que eu tenho para oferecer é isso. O que dá para fazer com isso? Não se preocupe com depois. O que eu tenho para oferecer é isso.
e certamente o Senhor vai multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos, sabe? Mas não deixe que o seu ministério não desenvolva, muitas vezes por medo, constrangimento ou egoísmo, porque as coisas vão cooperar a seu favor. Na parábola dos talentos, aquele último servo que recebeu um só, ele ficou com medo, com constrangimento, e enterrou, e esperou o seu senhor voltar. E ele voltou e disse: cadê aquilo que eu te entreguei? E todos os outros multiplicaram para o reino. E ele disse: olha só, eu tenho aquilo que você me entregou, eu tenho da mesma maneira. E ele diz: mas por que você não multiplicou? Olha só, eu fiquei com medo, com receio, e eu enterrei para que tivesse quando você voltasse. Então o Senhor disse: servo mau, você deveria ter multiplicado para o meu reino, e porque você não multiplicou, até aquilo que você tem lhe será tirado. Nós não podemos deixar que no dia do Senhor nós vamos apresentar nossas mãos e o Senhor pergunte: mas o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Você não multiplicou para o meu reino? Você não fez nada com aquilo que eu te entreguei? Então até aquilo que você tem lhe será tirado, sabe? Deus, Ele nos libera algo para que nós venhamos nos movimentar em prol do reino. E se você está aqui, tenha certeza, irmãos, o Senhor não te chamou aqui para você ser apenas um espectador daquilo que acontece, das movimentações do reino. Ele quer que você realmente participe, que você seja alguém ativo, que você realmente passe apenas de um lado de olhar para um lado de fazer em prol do reino. Amém? Então tenha movimentações, sabe? Se movimente em prol do reino, não tenha medo, não tenha receio daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua casa. Porque como eu estava falando, às vezes a gente tem medo da responsabilidade que vem cair sobre nós, mas quando o Senhor, Ele, em meio à multidão, Ele vira e diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas em seguida Ele diz: tome sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, tenha certeza, irmãos, se você tiver fé e tomar posse da palavra e entregar aquilo que você tem nas mãos do Senhor, não será um fardo pesado, não será um jugo pesado sobre a sua vida, vai ser leve, porque aquilo que é pesado, aquilo que é um peso, não vem do Senhor. Então não tenha medo de assumir de repente uma responsabilidade e entregar algo, e fazer algo em prol do reino. Se Ele te chamou, Ele vai te dar condições, irmãos. Se Ele te chamou, Ele vai fazer com que você faça isso com leveza, com alegria, para que isso não seja um peso na sua vida, na sua casa, no seu casamento, mas apenas entregue, irmão, sabe? Nós estamos vendo um tempo onde nós estamos retendo muitas coisas, e não só nessa igreja, mas na nossa igreja como um todo, sabe? Nós estamos vivendo um tempo de comodismo, principalmente aqui no Brasil, um tempo de comodismo onde nós não queremos mais fazer nada mais daquilo que eu já estou fazendo, por medo, porque eu estou priorizando mais a minha vida fora do que a minha vida ministerial. E eu estou entrando num comodismo, achando que eu não preciso entregar nada mais ao Senhor. Já tem alguém fazendo, mas o Senhor quer que cada um de nós venhamos abrir as nossas mãos e entregar: Senhor, o que eu tenho para entregar nas suas mãos é isso. E eu tenho certeza que, se for a tua vontade, o Senhor vai multiplicar, para saciar a minha fome, mas principalmente para saciar a fome de outros. Porque aquilo que o Senhor multiplica não é só para mim, é sempre para o outro. Aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas mãos, tenha certeza, não é só para você, é para que você multiplique para o reino. É para o reino, irmãos. Entenda, não há individualismo. Nós precisamos entender, aquilo que o Senhor nos libera é para multiplicar para o reino. Então nesta noite eu queria realmente que você entendesse que você precisa ter movimentações em prol do reino. Se movimente em prol do reino. Não fique parado, não fique estático, esperando simplesmente que as coisas venham a acontecer na sua vida, ou que alguém venha liberar algo à sua vida. Se movimente, tome a frente, sabe? Porque muitas vezes nós estamos nos movimentando, mas de forma errada. Nós nos movimentamos com tantas coisas lá fora. Muitas vezes lá fora a gente tem ousadia de nos movimentar perante algumas coisas, mas dentro do nosso chamado a gente tem medo. A gente tem medo de nos movimentar, sabe? Então nessa noite eu queria que realmente você entendesse isso. Você precisa se movimentar. Você precisa movimentar a sua casa, irmãos.
Você precisa se movimentar em prol do reino, entregar aquilo que você tem nas mãos do Senhor. Não retenha, não deixe guardado esperando para o amanhã. Muitos esperam, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer. O amanhã pode não chegar e você vai ser cobrado por aquilo que você tem nas mãos. Então cuide, irmãos. Cuide com aquilo que você tem nas mãos hoje, porque você vai ser cobrado se você multiplicou ou não multiplicou. E como eu multiplico? Entregando nas mãos de Jesus, entregando ao Senhor. Apenas entregue, irmão. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, apenas entregue, irmãos. O mais Ele faz. Então nessa noite eu queria realmente que o Espírito Santo de Deus lhe desse uma ousadia e você entregasse algo. Eu não sei aquilo que você precisa entregar, mas eu queria que você realmente tivesse uma ousadia no Senhor e você entregasse algo. Você dissesse para o Senhor, você realmente confessasse com a sua boca aquilo que você precisa entregar. Eu não sei se é a sua casa, se é o seu tempo, se é as suas finanças, se é o seu testemunho, o seu casamento, o seu ministério. Eu não sei aquilo que você precisa entregar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não pode sair daqui sem entregar algo nas mãos do Senhor. Você precisa entregar algo, porque o mais Ele vai fazer. Não se preocupe com o que você tem, apenas entregue. Tome um passo de fé, dê um passo de fé e o mais o Senhor vai fazer. Amém? Vamos colocar de pé?